Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 689 e minguando até 601 dias, 3 de novembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 689, com o título A Casa é Sua, tá? A casa é sua, a realidade é sua, a vida é sua, a palavra é sua, tudo é seu, certo? Desde que você se contém no seu espaço, que você não relaciona em potência emocional a outras pessoas, faça disso a sua consciência, faça disso uma força, não relaciona os prejuízos para que você não produza um má fruto e você entra em juízo por isso, coisa que você estiver manifestando a outra pessoa, ok? Se faz força para se conter, né, para se realizar contigo mesmo, certo? Isso vai se tornar grandioso, isso vai se tornar potência, isso vai se tornar força, a sua força vai se tornar a sua grandeza e você vai ser gloriado com Deus e automaticamente com todas as pessoas que estão ao seu lado, porque é muito bom você entender as pessoas boas, você relacionar ela livremente, como se estivesse relacionando Deus. As pessoas são adoráveis, tá? Antigamente eu ouvia as pessoas dizendo: "Ah, você não pode adorar homem". Não, eu olho para os meus irmãos, eu sinto Deus, eu adoro Deus por eles, olho por eles, são um só, eu olho para eles, então eles são adoráveis, amo muito aquela grandiosidade, respeito, admiro. Não, é Deus, tudo é Deus. Não tem divisão, não tem inimizade, não tem nada que possa, nos separar, né, dessa grandeza que é o monstruosidade daquele que é Deus, daquele que é Deus, entende? Incrível, 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 tá? Não tem nada que nos separa, né, de Deus, dos nossos irmãos, não tem nada que nos separa de Deus, não tem nada, porque Deus é único, certo? Vamos lá então fazer expressão livre, certo? Eu sempre deixo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, deixo a abertura desse título, a casa é sua, a casa é sua, tá? A casa é sua, relaciona isso nas suas consciências. Eu deixo também a abertura desse título, deixo uma referência desse título e por fim, eu coloco a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Essa é a minha descrição do vídeo. Eu sempre repito ela em todos os blogs, muito interessante. Não tem nada que você possa dizer que não possa estar conhecendo, porque eu sempre repito tudo. É muito prático você relacionar isso, né? Tudo que você tenha que fazer é tirar aí 40 minutos ou 50 minutos do seu tempo por dia para que você possa estar se conectando com essa menciosidade da grandiosidade de Deus. O reino é de Deus, o reino é de Deus, ok? Entenda isso. Muito bem explicativo, muito satisfeito, muito feliz com tudo que está sendo apresentado dentro deste blog diário. Vamos então para expressão livre, fazer a relação, né, sobre aquilo que é a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos relacionar isso com carinho, com respeito, para que a gente possa entender de tudo que está sendo dito. Vamos lá fazer a leitura, né, e relacionar essa, essa nossa consciência e com expressão livre, né, fazer a leitura e vamos fazer a expressão livre. Vamos lá. A realidade desta matéria, e quando for um marido, ele vai representar uma cabeça relativa para o tempo relativo de um corpo simples e de entendimento simples.
Esta cabeça só pode representar um reino se ele for a realidade desta matéria e representando a vida única ou uma porta única da realização desta cabeça. Isto explica que eu sou, isto explica quem eu sou, a realidade deste reino, mas não explica você que aceita um para desprezar o outro, vendendo matéria e comprando matéria para se promover dentro da sociedade. A liberdade de todo o corpo que esteja preso sobre um conceito materializado que explica a matéria diretamente, em vez de explicar a consciência da vida, é relativo para dois reinos. Um reino que explica a matéria em movimento e outro reino que explica este movimento. O que explica a matéria terá duas possibilidades. Uma que explica a matéria diretamente, ou seja, ela vende a matéria, ela vende matéria e compra matéria. E outra que se realiza com esta matéria em movimento. Para se realizar com esta matéria, o mentor desta consciência tem que reconhecer a vida como um caminho estreito de realização com a matéria, ou seja, a realidade será um só, independente de ser bom ou ruim. Quando tratando da cabeça, teremos duas percepções deste movimento, um que é a realidade única e que seja a palavra da vida, e quando manifesto vai representar a verdade na presença do corpo com outra expressão, será a glória de um corpo comum. A outra percepção vai explicar tudo que você queira relacionar com várias possibilidades. Isto pode ser um relacionamento glorificado ou até mesmo um reino dividido, representando a formação de Cristo, ato inconsciente e consciente, ou até mesmo um reino que não se divide, representando diretamente o reino de Deus, sem ideologia. Isto sim, será glorificação de todos os corpos, independentemente de vossas realizações pessoais, e como há muito explica a si mesmo com uma razão que renuncia a este reino para se fazer melhor ou pior do que o outro corpo e que seja relativo ao reino de Deus. A formação de Cristo, a gente não pode chegar até Deus sem essa formação de Cristo, né? Se você negar essa formação, esse trabalho de unificação, você também nega o reino de Deus. Não existe outro caminho. Eu acho muito incrível isso, sabe? Muito interessante. Faz a percepção disso até então, porque nós vamos falar tudo sobre isso agora, certo? Faz a percepção. Então, não existe outro mediador a não ser Cristo, não existe outro caminho a não ser Cristo. Por mais que ele é uma formação, que é uma espiritualidade, que ele é uma morte de um poder de Deus, este é o único caminho que nos faz nos redimir junto à nossa realidade, que vai nos voltar para a nossa casa junto a Deus. É o único. Não existe outro caminho. Entenda isso, ok? Vamos entender isso separadamente, ok? Vamos lá para a expressão livre. A realização desta matéria, e quando for um marido, ele vai representar uma cabeça relativo para o tempo, relativo de um corpo simples, de entendimento simples. Esta cabeça só pode representar um reino se ele for a realidade desta matéria. E representando a vida única ou uma porta única de realização desta cabeça. A princípio, quando começou a ideologia, ela veio pela ideologia do sexo, macho e fêmea, né? Muito interessante você voltar lá do início.
Aí você vai entender que a maioria da excepção, ela vem pela uma ideologia sexual. Quando você faz excepção do corpo, ela vem pela uma ideologia sexual. Entenda isso. Então vocês vai compreender tudo isso desta forma, ok? A realização desta matéria, e quando for um marido, ele vai representar uma cabeça relativa. Veja quando ele está separando da cabeça, o marido vai representar a cabeça e o corpo vai representar a matéria, vai representar a mulher, certo? Aqui está começando uma ideologia. Eles podem estar nos mesmos espaços e também não precisa estar no mesmo espaço, né? O marido pode representar um plano de objetivo de cada pessoa ou pode relacionar também representar um plano corpo a corpo, representando sexo macho, sexo fêmea. Entenda isso. A realidade desta matéria, e quando for de um marido, ele vai representar uma cabeça relativo para o tempo relativo de um corpo mulher, tá? Um corpo simples, de entendimento simples. Pode ser um relacionamento corpo a corpo, ou pode ser uma cabeça dividida de uma matéria, né? Eu tenho uma matéria que eu chamo de mulher, e eu tenho uma cabeça perceptiva que eu chamo de marido, certo? Entenda isso. Esta cabeça só pode representar um reino se ele for a realidade desta matéria. Você vê que eles estão bem conectados? A minha palavra, a minha vida, ela está contida na minha matéria e não na minha cabeça. E com essa minha palavra, com essa minha vida, eu tenho um fruto bom, um reino, uma coisa que eu estou me expressando, que eu estou dando. A minha realidade é a minha vida. A minha realidade é a minha vida. A minha realidade é a minha vida. Então, eu estou produzindo um fruto bom, eu estou fazendo parte de um reino através de uma matéria, porque a minha palavra é a minha vida, a minha realidade no ato manifesto é a minha vida, a minha realidade é a minha vida, certo? E representando a vida única ou uma porta única de realização desta cabeça, né, desta cabeça. Você vê que a realização desta cabeça significa que a minha palavra, a minha vida, eu estou me manifestando, a cabeça são um ato manifesto, aquilo que eu estou dando, sendo tudo realidade. Então, eu estou fazendo parte de um reino, eu estou me conectando a Deus, eu estou me conectando à sociedade por um mesmo motivo, daquilo que eu tenho uma boa fama, que eu tenho uma boa realização com Deus, daquilo que eu sou produtivo, independente se isso vai ser bom ou vai ser ruim, eu estou me contendo, eu não estou gerando crise à sociedade, eu estou buscando força para mim ser uma pessoa melhor no dia a dia e não manifestar a crise desta sociedade. Isto explica quem eu sou, a realidade deste reino, né? Bem perfeito, né? Mas não explica você que aceita um para desprezar o outro. Você aceita um para desprezar o outro? Quando eu falo de aceita um para desprezar o outro, eu estou dizendo diretamente daquela relação corpo a corpo, macho e fêmea. A ideologia ela vem a ideologia ela vem pela negação daquilo que é macho e que é fêmea. Você olha para uma pessoa, você quer, não, aquela é bonita, aquela é feia, aquela é pobre, aquela é rica, aquela é isso, aquele tudo. Então você vai vender um e comprar o outro. Tudo por quê? Por seus interesses emocionais, por aquilo que você está sentindo, que é sexualmente, as possibilidades de você realizar com o sexo, as possibilidades de se você realizar com plano objetivo, que outras pessoas têm mais dinheiro, outra pessoa tem mais aparência sexual, qualquer coisa. Tudo isso vai gerar uma complexidade. Então você vai vender um, né, um corpo e vai comprar o outro, né, vai vender um e comprar o outro, vai trocar, né, ou mesmo você vende o seu corpo fora, eu não sou a realidade, eu não sou aquilo, para comprar o outro, desfazendo, eu não sou tão sábio como você é, eu não sou aquilo. Não, você tem que entender que nosso Deus é o mesmo, né. É a mesma coisa, a fonte que é daqui é daí também, só você tem que fazer a percepção e se tornar uma pessoa melhor para as pessoas quem você está realizando, que é para a sua palavra ser a sua própria vida, a sua realidade. Então não tem problema das pessoas encarar a sua realidade, se você é um sábio, se você, né, tem sabedoria, você está entendendo que você é parte dessa grandiosidade de Deus. Mas não explica
Você que aceita um para desprezar o outro, vendendo matéria e comprando matéria para se promover dentro da sociedade. Perfeito, né? A liberdade de todo o corpo que esteja preso sobre um conceito materializado, que explica a matéria diretamente, em vez de explicar a consciência desta vida. Bom, todas aquelas pessoas que está preso a uma matéria, né, ela vende e compra matéria. Vender e comprar matéria, como que você entende isso? De uma forma simples, é você ter atos emocionais, conclusões sobre atos emocionais. "Ah, eu não me sinto bem na sua frente, porque isso, porque aquilo", fazendo aquela exceção, "você não tem dinheiro, você não tem sexo, você não tem aquilo, tal. Ah, você não é bonita como o outro. Ah, você não é um corpo fêmea, eu sou macho, eu preciso de um corpo fêmea para me realizar. Ah, você aquilo", e desprezando sempre, sabe. Às vezes você vê dentro de uma sociedade aí, você vê uma pessoa que é rica de um lado, aí você vê um pobre do outro. Aí você tem uma pessoa que vem lá com um corpo expressivo, aí ele vai direto no rico. Vivendo problema. Não estou falando que isso é errado, certo? Não é, se eu disser que um dos 2 é errado, você está fazendo exceção. O que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes essa pessoa pobre tem uma boa sabedoria, pode trazer um conhecimento, tanto como aquele que já tem um recurso financeiro. Não é isso, você escolher um ou outro. Se você escolher um ou outro, vai ser exceção da mesma forma, mas você tem que ver o que está te movendo, o que está atraindo você àquela pessoa que é mais rica, os planos objetivos, né, o outro, né, os seus planos objetivos, ou o outro ali, você vê que o outro é simpático, alegre, tal, entende? Tudo é questão de percepção. Hoje é muito complicado você relacionar isso, entender isso em parte, ok? Entenda isso. Então, essa ideia de você ter materialização, você vende matéria e compra matéria. Hoje, a forma mais rica, mais justa, mais bom para você ficar rico é você vender tudo, né? E você vender tudo e ficar desprezo da matéria e fazer prosperar o seu dinheiro, ele vai render. A quantidade que você tem de dinheiro, de patrimônio, né, materializado, é o mesmo que você está perdendo de estar investindo esses dinheiro. O capital em si, ele te promove dentro da sociedade. A matéria, ela não te promove dentro da sociedade. Hoje eu vejo muitas pessoas que compram uma casa e tá ali apegado naquela casa ali. Eu não abandono essa casa, foi o sacrifício do meu pai, foi o sacrifício da minha mãe e tal, e não promove isso dentro da sociedade. Mas aí eles não veem o tanto que eles estão relacionando de prejuízo a outras pessoas. Por que que eu estou falando que eles relacionam prejuízo a outras pessoas? Porque você está relacionando uma impotência emocional. Uma impotência emocional, ela gera prejuízo. Quando você não faz uma coisa que tem que ser feita, presa a uma matéria, você vai começar a depender de outras pessoas, vai começar a depender do seu pai, depender da sua mãe. Aquilo que você poderia trazer um conforto de benefício para vocês poderem se realizar, onde você vai começar a depender dele. "Ô pai, não tenho dinheiro para comprar um livro, não tenho que fazer aquilo", porque está muito apegado às coisas materiais, então não vai ter resolutividade de nada, entenda isso. A liberdade, vou voltar desde o início do parágrafo ali, porque vamos lá. A liberdade de todo o corpo que esteja preso sobre um conceito materializado que explica a matéria diretamente, em vez de explicar a consciência desta vida. A consciência da vida são aquilo que nós é a realidade, a nossa palavra, a nossa vida, dessa matéria. É relativo para 2 reinos. Está vendo que ele vai dar relatividade para 2 reinos. Um reino que explica a matéria em movimento. O reino que explica a matéria em movimento. Qual que seria o reino que explica a matéria em movimento? São aquela minha palavra que é a minha vida. Hoje, na crise, nós só fazemos a percepção dela, nós não movimenta essa vida. Nós fazemos apenas a percepção dela, para que ela fique apenas uma imagem ilustrativa, um corpo expressivo, certo? Qualquer coisa que você queira entender. Nós não movimentamos essa matéria, nós fazemos apenas a percepção dela. Mas ela sim é a realidade do reino de Deus, porque nós vamos movimentar isso de uma forma correta. Quando é o reino de Deus, nós vamos ser a nossa palavra, vai ser a nossa vida, vai ser o nosso movimento. A nossa palavra, nossa vida, nosso movimento. Entenda isso. Hoje nós fazemos apenas a percepção para extrair este movimento, fazer a percepção deste movimento, para que nós podemos conduzir esses
essas ideias ideológicas, a unificação, ou a nossa própria realidade, ou nossos planos objetivos. Entenda isso, é muita coisa. E outro reino que explica este movimento. Você vê, o reino que explica o movimento vai ser uma possibilidade de um reino, e uma coisa que é uma possibilidade, uma realidade, ou que não seja a realidade. Ou seja, pode ser a minha palavra, ou a minha vida, ou apenas uma percepção. Quando é apenas uma percepção, eu faço disso um corpo expressivo. Eu começo, sei lá, colocar, chamar os outros em juízo, sei lá, existe vários planos para você entender essa percepção, em que ele se transforma apenas em um corpo expressivo, sem o movimento dela. E que explica a matéria. O que explica a matéria terá duas possibilidades, né? Uma que explica a matéria diretamente, aquilo que nós movimentamos, ou seja, ele vende a matéria, né, e compra a matéria, né? Hoje é muito negado, ou seja, quando você não tem a percepção, você vende a matéria e compra a matéria. Tudo pelo sexo, sabe? Ah, você é feio, você é bonito, você é aquilo, você é aquele outro, muita coisa, ok? E outro que se realiza com esta matéria em movimento, né? Este e outro que se realiza com esta matéria em movimento. Para se realizar com esta matéria, o mentor desta consciência tem que reconhecer a vida como um caminho estreito de realização com a matéria. A minha palavra é a minha vida. Essa é a minha realidade apenas. Não é mais nada do que isso. A minha palavra é a minha vida. Esta é apenas a minha realidade, ok? Ok? Entenda isso. Ou seja, ela vende a matéria e compra a matéria. Quando você faz isso, você faz excepção de corpo emocional, né? Fazendo a ideologia do sexo, né? Ah, você é bonito, você é feio, você tem dinheiro, não tem dinheiro. Existe essa ideia de você ter uma realidade sobre isso? Existe, mas deixa dessa forma porque hoje é muito complicado, ok? Entenda isso. Mas não de vender, de você ter essa percepção daquilo que você é realmente. É diferente eu relacionar corpo a corpo, e é diferente eu relacionar o meu ato manifesto, minha cabeça do meu ato manifesto, com o meu corpo, que representa o meu espaço. Essa minha matéria representa o meu espaço. Eu posso apenas fazer a percepção e fazer disso apenas um corpo expressivo, certo? Eu tenho explicado dessas duas formas, ou o relacionamento corpo a corpo, ou aquilo que explica o meu espaço, é a minha matéria, a minha vida. Eu faço apenas a percepção e transformo isso em um corpo expressivo apenas. Entenda isso, ok? Tem que direcionar aquilo que nós queremos aprender na particularidade, ok? Não tire conclusões precipitadas, faça analogia separadamente de cada ideologia, de tudo que você está entendendo. E outro que se realiza com esta matéria em movimento. Né? Para se realizar com esta matéria, o mentor desta consciência tem que reconhecer a vida, né? Ou você reconhece a vida, que é um espaço meu, por exemplo, a minha matéria, a vida, é um espaço meu, essa espiritualidade, essa vida, é a consciência da vida é meu, ou então posso fazer uma relação da vida do outro, fazendo uma relação corpo a corpo, certo? Eu entendo que a minha esposa, né, faz parte de mim, né, de uma união, né, que eu tenho uma cabeça perceptiva, e então faço um relacionamento corpo a corpo, ao mesmo tempo eu faço a percepção desse meu espaço, entendendo esses dois movimentos, né, sobre aquilo que é corpo a corpo e sobre aquilo que é perceptivo de um corpo. Entenda isso. Quando é perceptivo, eu se torno um mentor da minha própria matéria, e eu vou relacionar isso bem quando eu faço a percepção, né, entendendo a razão, e não os conceitos materializados das pessoas. Entenda isso. Eu apenas faço a percepção da vida, o que as pessoas estejam movimentando para me relacionar essa ideia. Então vamos lá. Vamos voltar lá de cima. E outro que se realiza com esta matéria em movimento. Para se realizar com esta matéria, o mentor desta consciência tem que reconhecer a vida como um caminho estreito de realização com a matéria, né? Ou seja, uma percepção do seu corpo ou um relacionamento corpo a corpo. Ou seja, a realidade será um só, independente ser isto bom ou ruim. Às vezes você está casado, né?
E às vezes o marido está passando por uma dificuldade, né, a esposa tem que compreender a dificuldade que o marido está tendo, né. Uma certa forma, estou dizendo isso para que vocês compreender que muitas das vezes, quando é relacionamento corpo a corpo, um vai se aplicar ao outro quando é casal, só para vocês entenderem isso, ok? Alguma coisa para vocês se relacionar a isso. Quando tratando da cabeça, teremos 2 percepção deste movimento. Um que é a realidade única e que seja a palavra da vida, e quando manifesto, vai representar a verdade na presença do corpo. Com outra expressão, será a glória de um corpo comum, né? A minha palavra é a minha vida. A minha vida é a realidade do meu ato manifesto. É simplesmente isso. O que eu sou dentro, é o que eu sou fora. Eu sou dentro, eu sou fora. Entenda isso. Outra percepção vai explicar tudo que você queria você queira relacionar com várias possibilidades. Você entende essa outra opção? Quando eu relaciono a matéria diretamente, eu tenho uma chance, mas quando eu faço a percepção, eu tenho várias possibilidades. Nossa, é muito grandioso. Posso relacionar Deus, posso relacionar Cristo, pode relacionar meus planos objetivos, posso relacionar, né, várias coisas. Posso relacionar minha esposa, posso relacionar minha mãe, posso relacionar meu pai, posso relacionar meu patrão. Faço a percepção, eu ganho várias possibilidades. Não fiz a percepção, estou movimentando meu corpo materializado diretamente, então não tenho como realizar. Não tem. Eu posso acertar? Sim, posso acertar. Também posso errar, ok? E quando você está materializado, você fica mais delicado, ok? Entenda isso. Isto pode ser um relacionamento glorificado ou até mesmo um reino dividido, representando a formação de Cristo, né? Veja que interessante. Isto pode ser um relacionamento glorificado, quando eu falo relacionamento glorificado, pode ser diretamente com Deus, ou até mesmo um reino dividido, representando a formação de Cristo. Ato inconsciente e ato consciente, certo? O Cristo ele vem para flexionar os atos inconscientes. E os atos conscientes ele vem para o trabalho ideológico, deixando esse inconsciente que é materializado, são corpos materializados, flexionados, para que eles possam ter as suas tipos de resolutividade, certo? Usando essa liberdade para trabalhar as suas consciências, certo? Da mesma forma, para não se materializar sobre isso. Ou até mesmo um reino que não se divide, representando diretamente o reino de Deus, sem ideologia. Olha só, vou falar uma coisa aqui muito interessante. Olha só. Ou até mesmo o reino de Deus que não se divide representando diretamente um reino de Deus sem ideologia. Você já parou para pensar se não tivesse o Cristo, se Deus estivesse representando essa união da forma dele, tipo assim, não da nossa forma de compreendermos a ele, mas da forma dele. Isso tem que ser assim. Emmanuel chega e fala: é a palavra, é a vida, é tudo isso materializado, manifesta isso lá fora, todo mundo vai manifestar isso lá fora, sem flexão, sem nada. Você vai ser certo, vai ser errado. Você, se errar, vocês vai morrer. Se você acertar, você vai continuar sendo glorificado com Deus. Imagina isso. Aí Deus se tornaria um ditador. Se ele não usa o Cristo, ele se tornaria um ditador. Interessante isso. Deus sem Cristo, ele é o próprio ditador. Deus sem Cristo, ele é um ditador, ele é um próprio ditador. Ele ia ditar regras para as pessoas viverem com a palavra da vida ainda, com a realidade, com aquilo que é o nosso bem. Ele ia, né, forjar a nossa realidade sobre aquilo que é realidade, sem nós termos percepção, sem nós termos conhecimento. Então, Deus sem Cristo, ele é o ditador. Deus sem Cristo, ele é o ditador. Amo muito. Entenda isso, ok? Isto sim será. Vamos voltar ao Deus do início para você fazer mais uma reflexão. Vamos lá. Ou até mesmo, depois que nós falamos dos dois, vamos voltar lá em cima. Isto pode ser um relacionamento glorificado ou até mesmo um reino dividido, representando a formação de Cristo, ato inconsciente e consciente, ou até mesmo um reino que não se dividem, representando diretamente o reino de Deus, sem ideologia.
Isto sim, será glorificação de todos os corpos, independentemente de vossas realidades pessoais. E como há muito explica a si mesmo com uma razão que renuncia este reino para se fazer melhor ou pior do que o outro corpo e que seja relativo ao reino de Deus. Quando eu falo relativo, eu mostro que ele dá uma flexibilidade, que esse reino dá uma flexibilidade e que apresenta um Cristo como um caminho de unificação para que nós possamos voltar a essa grandiosidade do reino de Deus. Tudo flexionado, bonitinho, muito bom. Deus é incrível. Amo muito. Muito feliz de estar apresentando este blog. Espero que vocês também estejam felizes e que esteja se realizando, assim como eu também estou me realizando, certo? Se inscreva neste canal, sinaliza só se você estiver sentindo esta realidade, essa formação de Deus, do reino de Deus, essa nova sociedade de Deus, só isso. Se você não estiver entendendo nada disso, não sinto necessidade que você faça coisa alguma, só faça realmente se você estiver com esse entendimento, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.